Fala, o ministério mais antigo que existe é a oração. Foi por causa da oração que nasceu a aliança abrâmica. Foi por causa da oração que Enoque foi trasladado. Por causa da oração, Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Se não tivesse oração, não tinha legado, não existiria a lei. Se não existisse a oração, não existiria a aliança abrâmica. Fala, o ministério inegociável, inegável, é a oração. Observa que todos os atos poderosos de Deus, as suas grandes manifestações, desde o início ao fim, foi por meio de homens que oraram, que invocaram a sua presença. Moisés era um homem de oração. Noé, que recebeu uma aliança com Deus, aliança noética, né? Ele foi cheio do espírito de oração. Ele invocou ao nome do Deus vivo. Então como é que Deus se revela? Deus se revela na oração. Da onde nasce o ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral e mestral? Oração. Qual é o poder do apostólico? É a oração. Se tira o poder da oração, não existe nem mais poder apostólico. A força apostólica, a força profética, ela depende inteiramente da vitalidade da nossa vida de oração, da glória de Jesus Cristo. Então, a verdadeira consagração ministerial, ela está na oração. Sabe uma das coisas que eu mais me arrependi na minha vida, no decorrer de ministério, foi consagrar pessoas que não tinham uma devoção em oração. Eram boas de trabalho, mas péssimas na oração. Elas não ficam muito tempo no ministério. E se ficam, elas se tornam uma pedra de tropeço para a obra de Deus. Homens que estão no ministério, que não oram, se tornam o próprio impedimento para a obra de Deus na igreja. Já passei por muito ministério que tinha muito espírito de religiosidade e formalismo. Isso trazia o quê? Morte espiritual para a igreja. Posições, autoritarismo, mas cadê o espírito humilde e rendido em oração em favor do povo? Então todo ministro, todas as pessoas são convocadas para o ministério, elas devem nascer na vida de oração. Se nós não nascemos na vida de oração, queremos só o fogo do Pentecoste, vamos tropeçar no meio do caminho. Infelizmente, muitos não nascem no Getsemane, muitos não nascem nas pressões do Getsemane da oração. Muitos ministros, infelizmente, já nascem no Pentecostes, com uma igreja tudo feita, tudo fácil. Recebe uma transferência de unção, está tudo bem na tua vida. Transferência de conhecimento, transferência de unção, isso nunca vai te fazer um vaso santo. O que te fará um vaso santo, preparado, adornado e útil para o Senhor, é a sua consagração na oração. Fala, o meu primeiro ministério é a oração. Se você não tem a primazia como ministério de oração, você pode ser como Marta, saber servir muito. Tu pode ser muito bom no serviço, tu pode fazer muita ação social, tu pode socorrer os pobres, fazer muitas coisas, mas eu posso dizer uma coisa para você. Boa parte de todo o teu trabalho vai se perder seu galardão, porque não foi santificado por um espírito de oração. Porque todas as vezes que nós estamos dentro das nossas obras, porque é fácil nós praticarmos as obras sociais. É fácil praticar aquilo que a alma também tem prazer. A alma gosta disso. É prazeroso fazer o bem. Tanto é que os que mais fazem obra social no mundo são os espíritas, os mormons. Mas eu quero dizer para você que a maior obra que você pode fazer em prol de uma pessoa é orar por ela. Essa é a maior obra que eu posso fazer. Antes de eu ir lá num pobre, antes de eu evangelizar, antes de eu dar uma cesta básica, meu filho, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Orar. Para que elas sejam salvas. Sejam libertas dos seus pecados. Muitas das ações que nós damos se perdem. Sementes são roubadas, porque pessoas, solo que nós colocamos, não foram primeiro santificados pelas nossas orações. Não receberam a palavra do temor. Não receberam um alinhamento, porque estão recebendo uma ação boa da igreja. A igreja está sendo muito caridosa, mas está sendo péssima na sua doação de oração. Ofertar-se a si mesmo em oração é muito mais difícil do que dar qualquer oferta a um pobre. Você concorda comigo? Então a igreja deve ser como Marta. Servir como Marta, mas ela deve ser uma igreja como Maria, que sabe orar. Que sabe estar aos pés de Cristo, contemplando a sua santidade, está adornada e preparada para uma verdadeira obra do Evangelho, da glória a Jesus Cristo. Amo a obra social, é o que eu mais procuro fazer. É o que eu quero, é o meu desejo, é o que eu mais peço a Deus. Mas eu santifico todo esse povo primeiro na oração. É pedir, Deus, salva a sua vela, salva o Sebinho, salva aquelas almas que nós vamos evangelizar, Senhor.
trazer o espírito de temor para esse povo. Nós pregamos o evangelho, ministramos o poder de Deus sobre eles, enfatizamos a necessidade de eles se arrependerem. Depois podemos dar uma oferta consciente da glória de Jesus Cristo. Distração. Infelizmente, a igreja, em sua busca por poder temporal, tem negligenciado seus deveres espirituais, principalmente o ofício da oração. Fala, distração. Então, essa busca do poder temporal está fazendo a igreja o quê? Esquecer-se do poder espiritual e dos seus deveres. Fala, deveres espirituais. Quais são os maiores deveres na categoria das disciplinas espirituais que nós temos que praticar? Número 1, oração. Número 2, jejum. 3, atos de justiça. 4, oferta. São tudo disciplinas espirituais que nós temos que praticar os mandamentos. Nós queremos dar oferta, mas não queremos ser oferta no altar em oração. Não, você vai entender o que é a oração. Você vai entender a essência, o espírito da oração. Se você tira a oração, você tira o Espírito Santo da tua vida. Você apaga a chama do Espírito. E Paulo diz, não apagueis o fulgor do Espírito. Existe fulgor do Espírito verdadeiro sem vida de oração, irmão? Muitos estão chamando de fulgor do Espírito, que é a euforia da carne. Que não tem constância, não tem vitalidade e nem tem validade. Nasce em algum momento, algum movimento de homens, daqui a pouco morre e depois sai da porta da igreja para fora. Fulgor de Espírito, que Paulo disse, fervor de Espírito, melhor ainda para você. É constância, é vitalício, tem virtude, tem entrega. Então, uma igreja que não tem essas qualidades é uma igreja desprovida do poder espiritual. O seu poder é econômico, é temporal. A sua visão é visão de homens, terrenas, passageiras. Mas uma igreja que tem um espírito de oração decidida a obedecer o verdadeiro evangelho, seguir o verdadeiro evangelho, os seus olhos serão olhos para a santidade, para a eternidade da glória. Da glória. Terceiro, um alerta. Que tempos trabalhosos para levar o povo à oração. Paulo diz, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Nós estamos em tempo, irmãos, que é muito difícil falar de santidade e piedade. Nós estamos enfrentando o espírito dessa era chamado espírito do anticristo. Nós estamos lutando dia a dia contra o espírito da apostasia e nós temos que vigiar por nós mesmos para não cair na apostasia. Quando a apostasia começa a nascer? Quando a igreja começa a abandonar, morrer na oração. Você pode ter certeza de uma coisa, Bispo Douglas, que o espírito da apostasia, quando ele chega numa igreja, ele vai arrancar o espírito de devoção à oração. Segundo, ele vai substituir a virtude da devoção por cobiça de prosperidade. Faz a igreja esquecer-se dos seus lugares de humildade, devoção, profunda oração, e querer correr atrás do quê? Do poder temporal econômico. Isto é a grande verdade. Tanto é que profeticamente a igreja de Laodiceia foi repreendida por causa disso. Ela esqueceu o seu poder da simplicidade e devoção. E ela ficou cega. Ficou encantada pelo poder das riquezas, das suas posses e da sua posição social. E paz, meus amados irmãos, hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre a nossa escola de oração profética, que começará sábado agora. Eu acredito que vai ser um grande movimento do Espírito Santo na vida de centenas de pessoas que já estão inscritas conosco. E eu vim convidar você que ainda não se inscreveu, que ainda não conheceu o nosso projeto, a Escola de Oração Profética. Quero ressaltar para vocês que o Senhor me deu uma revelação no ano passado. Quero me levantar um novo altar de oração e convidar as pessoas a entrar comigo nessa comunhão. E o Senhor falou para mim sobre a escola de oração. Eu fiz um voto com o Senhor que eu ensinaria o máximo possível de pessoas e iria transferir esse conhecimento, essa graça que durante anos o Senhor tem nos concedido pela misericórdia, e nós estamos de pé aqui hoje, edificados sobre o fundamento da oração. Queremos transferir isso para a sua vida e para o máximo possível de pessoas que estejam sedentas para ter uma intimidade, uma profundidade e levar verdadeiramente um reino de poder sobre essa terra. Quero falar para vocês que a escola de oração ela vai durar um percurso de 3 meses, podendo passar, dependendo da profundidade que nós vamos entrar. Nós estamos entrando numa temporada poderosa de oração, que sábado agora vai começar a nossa escola. Eu quero convidar você a participar conosco.
Essa escola ela vai ser presencial e online, todo sábado às 18 horas vai ser transmitida para vocês e os vídeos também serão gravados e vão ficar no portal para que você possa assistir quantas vezes você desejar. Lembrando que nós vamos ter arquivos em PDF, vão ter materiais que você vai estar recebendo e você vai fazer parte do nosso grupo da Escola de Oração Profética, onde nós vamos ter gincana de oração, vamos ter propósito específico de oração, metas de jejum, metas de oração, vamos estar tendo também momentos de comunhão de oração na madrugada, eu vou entrar online com você para orar com vocês, então tudo isso vai ser para edificar a sua vida. A escola de oração, eu ouso dizer para você, de tudo que eu possa lançar e fazer, sempre será a maior escola, a mais profunda, a mais edificadora, porque todo o restante, tudo que nós recebemos do Espírito, todos os dons, todas as graças, todo o poder sobrenatural, o apostólico, o profético, tudo nasce na oração. Que sem a oração é impossível nós alcançarmos as dimensões da glória de Deus e uma vida de transformação. Então nós vamos aprender sobre o ofício, o ministério da oração, os valores da oração, a sustentabilidade da oração, sobre oração em línguas. Nós vamos aprender a oração por revelação, como crescemos na dimensão da oração e você vai descobrir dentro dessa escola que o assunto de oração é tão profundo que ele é incompreensível em sua totalidade. Por mais que eu entro com tudo que eu recebi de revelação, ele sempre vai nos levar a uma dimensão ainda mais poderosa, que coisa que nós não sabemos, nós vamos estar aprendendo. E quanto mais você aprende oração, mais você vai ter que reaprender de oração, que a oração é uma dinâmica infinita. É impossível eu conhecer tudo sobre isso, mas o máximo que eu já extraí do Senhor, eu quero transferir para vocês. É um assunto muito profundo, que vai nos levar a uma profundidade com Deus. Então, todos que querem ser profundos com Deus vai ter que ter uma vida profunda de oração. Então, eu acredito que você vai ter um grande rompimento na sua vida através dessa escola para edificar, para destravar teu chamado e a tua vida de intimidade, de comunhão com a presença de Deus. Então, aí embaixo tem um link para você conhecer, ter mais acesso a mais informações e pode entrar em contato com a nossa equipe. Vai ser um prazer atender vocês. Então, lembrando, sábado agora já começamos a nossa primeira turma. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.